Podcast Rural. Quem está aqui comigo? Peter Francis Freisleben, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu, e agora o secretário municipal de Cultura, Igor Diniz. O Peter no início do programa já deu bom dia, então, bom dia, Igor, bem-vindo ao Paracatu Rural. Bom dia, Francis, bom dia, ouvintes. Bom, para mim é uma alegria muito grande estar aqui, nesse programa muito conceituado, para a gente poder falar de algo tão legal, tão bacana que a gente está trazendo para Paracatu, com certeza. E principalmente com a valorização do homem do campo. E o legal que esse tema que você vai trazer aqui agora, eu até participei de uma das reuniões, por um acaso eu fui lá para conversar com o Peter, você estava conversando, não, fica aqui, vamos conversar, e via a coisa construindo e fiquei muito feliz com isso, porque eu sou apaixonado pelo agro, não tem jeito não. Não é à toa que nós estamos chegando em quase 10 anos de Paracatu Rural e nós vamos falar de uma coisa que eu tenho trazido bastante aqui no Paracatu Rural, que é que a zona urbana precisa valorizar a zona rural. Claro, a gente aqui em Paracatu, do interior, a gente está muito vivendo o dia a dia do produtor rural, não tem um que não passe pelo menos um fim de semana por mês numa fazenda, ou que tenha um contato, enfim, que dá um passeio, não existe. Nas capitais, nas metrópoles, aí já é um pouco mais diferente. Mas a gente tem ouvintes aí em tudo quanto é lugar. E vale a pena a gente trazer isso aqui, da importância que tem a produção rural para a zona urbana. Todo o setor rural é importante para a zona urbana. Não é só o agricultor familiar que produz o queijo artesanal, esse queijo gostoso que a gente tem em Paracatu, que tem em Minas Gerais, que é o queijo do leite cru, que faz um pão de queijo delicioso, por isso que a gente tem aqui a cidade, que é a cidade do pão de queijo Paracatu, enfim. Nada melhor que você aí, que já tem 4 anos praticamente como secretário de Cultura, Igor, que vai estar trazendo isso aí. Depois eu passo a palavra para você, Peter, fica tranquilo. O senhor está aqui comigo como co-apresentador, Igor? É muito importante isso para o município, para toda a população entender dessa ligação que tem, e por isso que a gente vai estar trazendo aqui hoje informações a respeito do Festival de Gastronomia Rural. Sim, Francis, uma coisa muito interessante que você falou aí na sua introdução é sobre essa questão da peculiaridade que Paracatu tem, principalmente no que a gente tange a nossa gastronomia. E não tem como a gente falar sobre alimentação sem falar da participação efetiva e importante do campo, do que é produzido no campo. Exemplo disso, e aí eu quero dar só uma especificidade, é que o pão de queijo de Paracatu, ele é tão diferenciado que se você fizer a receita do pão de queijo, utilizando o queijo de outras regiões de Minas Gerais, ele não fica da mesma forma. Por quê? Porque Paracatu tem uma maneira única de se produzir o queijo. Isso por diversos fatores, clima, local, maneira de manejo, então, ou seja, de diversos fatores que influencia na produção do queijo. Então, e isso impacta diretamente em um produto único, que eu digo que é o queridinho da cidade, que é o pão de queijo. E Paracatu se consome muito mais pão de queijo do que pão de sal ou qualquer outra iguaria, no café da manhã, no café da tarde, qualquer lugar, todo mundo come pão de queijo. Nesse sentido, quando se pensa na idealização do Festival de Gastronomia Rural, pensa no sentido realmente de aproximar a produção agrícola que a gente tem do homem do campo juntamente com a zona urbana. Então a gente precisa romper esses limites que existem e realmente trazer essa valorização também para esse homem, porque é produzido relacionado à gastronomia aí na nossa área rural. E eu digo que o Festival de Gastronomia Rural, ele vai ser o primeiro a ser realizado agora, no próximo final de semana. E ele vai trazer uma questão que eu até falei ontem com o pessoal. Ele vai ser um dos festivais, um dos eventos mais lindos e belos que Paracatu já teve. Imagina. Porque ele vai trazer uma identidade e uma questão territorial muito forte. A gente vai trabalhar com a memória das pessoas. E a gente vai trabalhar com a essência do paracatuense. A nossa essência é o agro. Não tem como a gente fugir disso. Se o agro para, a gente para de alimentar. Se o produtor rural para, a gente para de ter uma comida razoável na mesa. Então a gente vai trabalhar com a memória afetiva da população.
Então, assim, nós vamos ter eu falo que vai ser um festival mais cinematográfico que a gente vai ter, porque essa questão da decoração e da ambientação que nós teremos será algo realmente profundo, que vai tocar profundamente com as pessoas. E mais do que nunca, a gente vai valorizar aquele a qual faz parte da nossa ancestralidade. Então, esse é um festival que eu digo que ele realmente veio para ficar. A ideia dele não é se tornar um mega festival, porque ele é produzido para o povo paracatuense. Ele é um evento produzido para Paracatu. É lógico que nós vamos receber pessoas de fora, inclusive a gente já está tendo assim, diversas ligações, pessoas perguntando como vai ser, quando vai ser. Tivemos que alterar a data por causa de tempo, de questões climáticas, né? Mas assim, mas a ideia dele é realmente trabalhar uma questão de interiorização, de localização e realmente de valorização do produto local. Então, esse festival, eu digo que ele é um festival para o Paracatu, para o povo paracatuense. Quando a gente trabalha a questão turística, a gente tem dois tipos de público. A gente tem o público externo, que a gente atrai, e tem o público interno, que a gente levanta a autoestima dele e trabalha esse sentimento de pertencimento. O Festival de Gastronomia Rural ele vai trazer pessoas de fora, mas mais do que nunca ele é para trabalhar o sentimento de pertencimento do povo paracatuense para com a sua própria história. Entendi. E para com a sua própria memória. Então por isso que eu digo que ele vai ser algo que realmente vai trabalhar, vai mexer no sentimento de muitas pessoas que ali estarão participando. Que bacana. Prepara para mim aí os detalhes da programação. Peter, enquanto o Igor vai preparando lá, me fala aqui. Quando vocês começaram a conversar sobre essa ideia de produzir, qual foi o sentimento que vocês lá do sindicato tiveram? Sim, quando o Igor nos procurou ainda para participar junto com ele nesse festival, foi uma gratidão muito grande de ter feito esse convite, porque realmente, igual ele falou, valoriza o homem do campo, valoriza o produtor rural, e quem o sindicato representa hoje. É o produtor rural, independente do seu tamanho, da sua produção, sendo produtor rural a gente está representando. E isso valoriza essas pessoas, eles vão sentir um sentimento de gratidão muito grande também, em estar participando do festival, em estar mostrando seu produto, estar expondo. E assim, a população paracatuense é muito ligada ao agro, ligada ao campo que a gente falou, e assim, pratos típicos, talvez da nossa infância, que foi produzido lá antigamente, quando o pessoal que hoje é da cidade consumia quando era criança, vai estar podendo ter esse privilégio de consumir novamente ali no festival. E realmente os pratos aqui, pratos, Franz, que muitos são produzidos apenas em Paracatu. A gente tem um requeijão nosso que é uma iguaria daqui da cidade, né? A gente sabe que requeijão moreno. Bem típico aqui de Paracatu. Mas né? depois que o requeijão tá pronto, você jogar na frigideira, ele com um pouquinho de manteiga então, para dar aquela derretida. E ainda põe uma pitadinha de açúcar, misericórdia. Uma delícia, né, França? E assim, lembrando que vão ser produzidos ali ao vivo, né? Ah, legal. Vai ter a cozinha viva, né, Diniz? É isso. Vai ter produzido ali, assim, para a população realmente ver como que é o processo, para sentir isso. É muito importante, o formato, é muito legal ver isso, né? Fica imaginando o cheiro que não vai sair dali. Qual que é seu prato predileto, França? Todos. Feijão, principalmente feijão. Para mim, o feijão caldo, aí você põe uma farinha de milho. Se for um tutu, ele bem batidinho, também é uma delícia. Ele puro ou recheado. O tropeiro, tanto faz aquele tropeiro simples quanto o mais cheio de coisas. O feijão preto com uma como é que chama aquela banha? Não, né? Não é torresmo não, só. Como é que chama aquele outro? Enfim, aquela barrigada ali que você põe, dá aquela derretida, tira um pouco da gordura, deixa ali, né? É o bacon. E aí depois você joga o feijão preto, deixa ele fritar e dá aquela cozinhada. Rapaz! Eu abro até na boca aqui agora. Isso eu só falei do feijão. Aí a gente lembra da abóbora, que aqui é farta aqui em Paracatu. Lembra também... Carne de lata, minha preferida, né? Carne de lata. Rapaz, milho assado na brasa. Não. E aí, Igor tá aqui com uma cara boa pra mim, já tá lembrando de um monte de prato. Fala aí, Igor. Não, é porque justamente eu falo o seguinte, que o ambiente da cozinha, ele traz justamente esse sentimento. Você não vê ninguém entrar no ambiente da cozinha, se você entra com raiva, nervoso ou triste, alguma coisa, quando você entra no ambiente da cozinha, transforma, o seu clima muda completamente, né? Então, assim, justamente porque a cozinha ela tem essa peculiaridade e essa questão realmente
intrínseca de fazer essa mudança até mesmo no humor das pessoas. E quando você traz essa memória afetiva, como vocês trouxeram aqui, isso se torna uma coisa mais especial ainda. Né? Por exemplo, quando a gente fala de carne de lata, a gente lembra da nossa ancestralidade, da minha avó, do meu avô, do tempo que se produzia isso lá na roça. Né? Então, ou seja, a gente que tem um vínculo muito, muito forte com a questão do campo, isso volta completamente na nossa memória de uma forma muito forte. É verdade. Nossa, é bom demais. E assim, isso eu falei de alguns pratos, mas tem os doces que Paracatu... E eu tô achando, Francisco, que você pode lançar um programa de fazer receita, viu? Porque Vamos pensar nisso aí. Sentindo. Eu gosto demais disso e assim, eu tô com os meus 48 anos de idade e eu vivi muito, eu já provei quase de tudo que é fabricado em Paracatu, né? Nós temos desmamada, queijadinha, nossa, queijadinha, eu sou fã de queijadinha. Doce de ovos, misericórdia, vai ser bom assim lá longe. Mas vamos falar aí, eu já estou salivando aqui e já vou cedinho lá, porque vai ter de dia, de manhã e de noite também, né? Sim. E assim, o que é bom e muito importante dizer, Francis, que é um projeto incentivado pela CEMIG, né? Bacana. Com apoio do sindicato, com apoio da Irriganó, com apoio da Prefeitura Municipal de Paracatu através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, mas ele é um projeto realmente captado recurso por meio de lei de incentivo estadual, que é uma maneira que a gente achou para a gente poder também fazer com que os recursos oriundos do Estado rodassem aqui, né? E a gente tem uma programação muito robusta, tanto no sábado, dia 9, quanto no domingo, dia 10. Você já quer que fale da programação? Manda brasa. A gente começa a partir das 8 horas, né, da manhã, com um café da manhã no forno a lenha. 10 horas, uma cozinha viva com Dona Zilá, e ela vai ali produzir ao vivo ali um doce de leite. Nossa. Às 11 horas a gente tem um show local com Ramon Almeida. Às 13 horas a gente tem uma outra cozinha viva. Essa eu não vou contar qual vai ser a receita, essa é surpresa. Às 15 horas nós temos uma cozinha viva com Dona Irene dos Reis. Ela vai trazer ali um bolo de mandioca, né, ou seja, que é uma cozinha viva relacionada ao mané pelado, né, vamos assim dizer. Um show com Lindomar Moreira às 16. Às 18 a gente tem uma outra cozinha viva com Dona Maria José, que ela vai ensinar, que aí o Peter já deu um spoiler, que ela vai ensinar um requeijão. Então, ou seja, ela vai ensinar ao vivo requeijão. Às 19 horas a gente tem um show com a dupla Coração de Ouro. E às 21 horas a gente tem a orquestra de violas, aedos e violeiros. Isso no sábado. Nossa, que bacana. No domingo, a gente começa com o café da manhã, às 8 horas da manhã. Aí a gente tem as ações da Cozinha Viva, a partir das 9, com a Vânia, Tempero de Minas, que vai trazer a produção do biscoito de queijo, que é uma quitanda nossa. Posteriormente, a gente tem o Ronaldo Planeta, que vai fazer a rapadura e o caldo de cana. Sério? Sim. Então a gente vai ter ali a produção de rapadura e o caldo de cana. Às 11 horas a gente tem show com Vitinho dos Teclados. Às 13 horas, show com Tainara Martins. Às 14 horas, Cozinha Vivo com Fernanda Jordão, que vai ensinar queijadinha. Às 15 horas, Fran Faria. Às 16h30, show com Fabiano Ramos. E a gente encerra às 18 horas com o show de Léo e Vitor. Lembrando que isso aqui é uma programação, mas a gente vai ter várias tendinhas com comercialização de produtos. A gente vai ter um empório lá. Então, a gente vai ter diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E as pessoas vão poder apreciar um pouco mais da nossa gastronomia. E lembrando que o local da realização será ali no entorno da Praça do Rosário. Muito bom. Peter, parabéns para você, né, como presidente do sindicato, parabéns para o Sindicato Rural, parabéns para a Secretaria que trouxe essa ideia aí, que está trazendo a valorização da nossa cultura, da nossa infância, da nossa memória, parabéns. E eu quero muito mais agradecer e deixa seu bom dia aí, Diniz, que o Peter vai continuar comigo aqui no próximo bloco, mas pode deixar o seu bom dia. Só para deixar o seguinte, Francis, o quanto que é importante quando a gente tem uma instituição que realmente preocupa-se com o bem-estar do homem do campo e quando a gente tem lideranças preocupadas em trazer ferramentas para que a gente possa realmente movimentar a geração de emprego e renda e, querendo ou não, trazer mais valorização e rentabilidade também para essas pessoas. Prova disso, essa gestão do Sindicato Rural. Então, ou seja, quando a gente traz o produtor para próximo, não é porque estou aqui do lado do Peter, não, mas assim, dizer quando a gente traz essa questão em voga, coloca isso realmente em xeque
e valoriza isso, isso é muito importante. Então, nós trazemos a ideia, o sindicato traz a realização, traz a aproximação, né? E fora que é uma via de mão dupla, nesse sentido dessa construção de uma nova identidade, mas assim, e essa valorização nesse sentido, sabe? Então, ou seja, tenho certeza, esse festival ele só é o pontapé inicial de vários outros projetos que vão vir ao longo da gestão do prefeito Igor Santos e ao longo da gestão do PITA à frente do sindicato, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, porque a ideia não é só trabalhar uma questão da gastronomia, é a gente trabalhar outras vertentes que pode se valorizar e gerar também outras rendas para o homem do campo através do que ele já produz. Sim. Não é simplesmente a comercialização de produtos, mas sim uma comercialização diferenciada. Então, ou seja, aqui a gente está falando de um turismo rural, a gente está falando de um ecoturismo, a gente está falando de uma experiência. Então, a gente está falando de várias possibilidades que a gente vem agora, né, nesse novo mandato, nesse novo ano, nesses próximos 4 anos, nessa construção dessa nova identidade. É um trabalho a longo prazo, é algo que vai gerar um impacto significativo, principalmente para aqueles que trabalham e que têm as suas especificidades. Como você bem mesmo disse na introdução, a gente tem produtos que são únicos e produzidos aqui. E tem pessoas que querem conhecer, comercializar e comprar e viver e vivenciar isso. Né? Então é o que a gente chama aí de turismo. Então, mas além disso, a gente tem uma questão de valorização de autoestima, que é realmente a gente valorizar aquela pessoa que está ali todos os dias no automático, produzindo o seu produto, e às vezes ele não tem noção do quão grandioso é e o quanto rentável isso pode se tornar, além propriamente dito da produção do agro. Então, a gente vai trazer uma nova perspectiva e novos outros projetos que posteriormente eu volto aqui com o Peter para a gente poder falar mais sobre outros projetos que vão ser construídos, outras ideias que vão vir, e tenho certeza, isso é mais do que nunca uma reafirmação de que a gente está, que o governo, né, e aí eu represento também a questão do prefeito Igor Santos, está com os olhos voltados também para essa valorização. Então nós não estamos fazendo algo elitizado ou algo realmente... não, a gente está agregando todos os públicos, mas a gente também está agregando e valorizando aquele que trabalha com a terra. Porque a gente sabe da importância que tem para a economia da nossa cidade. Então, muito obrigado, que vocês tenham um bom dia e espero ver todos e receber um abraço, um cumprimento lá no próximo final de semana, ali no Largo do Rosário, no Festival de Gastronomia Rural, que é a primeira edição. Muito bom. Eu quero agradecer pelas palavras que você trouxe aqui agora, muito bem elaboradas essas palavras aí da sua alma que saiu, né? E só reforçar aqui, eu dei o parabéns para você, mas em seu nome, né? Esse parabéns não é só para você, mas é para você, para a equipe da cultura, para a equipe de toda a prefeitura, para o prefeito Igor Santos, que trouxe você de volta, né? Você tinha saído, né? Saiu do cargo, concorreu à eleição, o prefeito trouxe você de volta porque você fez um bom trabalho e acredito piamente que vai fazer muito melhor ainda do que já fez, né? A gente tem conversado nos bastidores aqui que a gente encontra na rádio, e da parte rural você conta totalmente com o apoio do Paracatu Rural. Tudo que precisar trabalhar na cultura da nossa cidade, na parte rural, a gente está aqui pronto para poder... E a gente tem que trabalhar muito isso, Francis, porque se você for buscar historicamente, Paracatu surge da questão rural. Sim. Então, Paracatu não seria o que é hoje se não fosse a força, literalmente, que a gente fala força do homem do campo, se não fosse a questão da ruralidade. Nós éramos um arraial, um povoado, que se tornou arraial, depois se tornou vila, depois se tornou município. E justamente tudo isso traga a essência e a força justamente do que é produzido dentro do campo. E pelas pessoas do campo. Então Paracatu não pode perder essa identidade. E o próprio nome de Paracatu traz isso, né? Que é do Tupi-Guarani Rio Bom. Então, ou seja, o próprio nome de Paracatu traz isso. Então a gente não pode deixar com que isso morra. E que realmente que as pessoas entendam a valorização das pessoas do campo. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo YouTube ou pelo site Paracatu Rural, ou ainda para você que nos acompanha nas plataformas de áudio, no Quai. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho para a gente poder crescer ainda mais, nós temos projetos aí de crescimento, então você pode fazer um Pix para o 38991810123. Essa é a chave Pix do Paracatu Rural, 38991810123.
Qualquer valor, não precisa ser todo mês, mas se você puder, vai ser de grande ajuda. Assim você vai contribuir com o nosso trabalho e a gente vai conseguir investir ainda mais e trazer muito mais informações para você. Nós temos vários projetos aí e que com a sua ajuda a gente vai conseguir realizar. Muito obrigado, hein? Deus te abençoe. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Seguir a Jesus é uma decisão e um processo pelo resto da sua vida. Não é possível seguir sem andar. Você precisa se movimentar. Em Filipenses capítulo 3, verso 12 e 13, diz assim: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Quando Paulo escreveu esses versículos, ele era um idoso na prisão em Roma. Ele estava no final da vida. Ainda assim, ele disse que ainda não havia chegado lá. Se qualquer um tivesse o direito de dizer "eu cheguei lá espiritualmente", seria o cara que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Mas Paulo disse: não, eu não cheguei. Eu ainda estou crescendo. Eu ainda estou aprendendo. Eu ainda estou me tornando mais com Cristo. Qual é a armadilha que vai te impedir de seguir o exemplo de Paulo e continuar crescendo em Cristo? Orgulho. O orgulho vai te impedir de crescer, porque quando você finge que tem tudo sob controle, você não faz nenhum esforço para se tornar mais espiritualmente maduro. Ninguém tem tudo sob controle. Humildade leva à felicidade, porque faz você ser ensinável. Pessoas felizes nunca param de crescer. Se você parou de crescer, está infeliz, porque você foi feito para crescer. Felicidade e humildade andam juntas, porque pessoas humildes são ensináveis. Estão sempre perguntando: como eu posso ser um marido melhor? Como eu posso ser um amigo melhor? Ou como eu posso ser um chefe melhor? Como eu posso ser um seguidor melhor de Jesus Cristo? Esse devocional faz parte do plano de estudos